Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as falácias, né, do cristão. E antes de tudo, eu espero que vocês não me vejam, tudo que eu estiver falando aqui seja um, um atacamento para a sua religião, porque você fala que a sua religião não é religião, mas é religião sim, tá bom? Primeiro, vamos entender ali como é que esse seu Jesusinho, ele veio aqui pro Brasil, né? Vamos entender, né? Primeiro, ele veio de navio, né? Nos braços dos colonizadores. Veio ali, né? Nos braços, né? Porque ele não tinha poder para andar, nem muito menos vir com o poder dele, né? Então, ele teve que vir nos braços dos colonizadores, obrigar os índios e os negros africanos para poder aceitar a religião deles. Porque eles estavam aqui no Brasil, seguindo a religião dele, ele estava ali fazendo as suas coisas, né, da natureza, adorando a natureza e tudo mais. Quando eles chegaram aqui para colonizar o Brasil e escravizaram os escravos, exigiram eles acreditar nesse falso Jesus, nessa religião cristã, colocou ali a religião cristã de goela abaixo para eles poderem aceitar a religião deles. E aí, ainda mais as mulheres sofriam violentadas sexualmente, né? Então, eles vieram e destruíram com tudo, né? Trouxeram aí esse Jesus pra cá. E assim, alguns hoje em dia tá adorando essa religião e não sabem como é que essa religião veio chegar aqui. E foi exatamente assim. Porque o Senhor Jesus ele foi criado pela Igreja Católica. Sim, ele foi criado pelos romanos e os hebreus não, os judeus, eles teve que criar essa divindade de Jesus para poder ali conter guerra judaica, né? Por isso que ele se chama Deus dos Exércitos, né? Jesus dos Exércitos, Deus da guerra, porque eles criaram essa divindade para poder conter guerras e controle de massa. Então, junto ali que criou a religião cristã foi o Constantino, né? O Império Constantino na Roma. E se você acredita em Jesus, saiba que se você acredita nele, que ele existe, saiba que você também está adorando e acreditando em outros deuses pagãos, assim como Horus, Mitra, né? Dionísio e demais outros, né? Que nasceu de mãe virgem, dia 25 de dezembro. Amava a humanidade, fazia milagre e demais coisas que eu recomendo bastante vocês pesquisarem, tá bom? Então, ele veio aqui pra cá e se espalhou, né? Sendo que essa divindade ela só apenas se faz presente só dentro da Bíblia, né? Você não vê essa divindade aparecendo para todos juntos. Ele só aparece para aqueles que vivem lá dentro do sistema religioso, né? A gente não sabemos por quê, porque se essa divindade é mesmo divina, era para ela para aparecer fisicamente para todos. Eu digo não é só nós brasileiros não, eu digo não é só para os cristãos, é para todos mesmo, mostrar que ele existe, né? Corpo físico. Ah, mas Deus é Espírito. Não. Tem que mostrar. Ah, mas eu vejo Deus, eu sinto Deus, então eu provo que ele existe. Ele tem que se mostrar presente para todas as humanidades. Apesar que na metade do Brasil para lá e outros países existem milhares de deuses, né? Que são homens que criam Deus, não Deus que criam homens. E eles, hoje em dia, nenhuma divindade dessa se apareceu para a humanidade toda. Você fala que quem não acredita em Deus vai para o inferno. Você fala que quem não acredita em Deus, quem não acredita que ele existe, vai para o inferno. Mas, sabendo não que vocês já acham que nós ateus, ou a pessoa que não tem religião cristã igual a sua, acho que vai para o inferno. Mas sabendo não que vocês que vivem aí com esse seu Deus, que você quer que ele seja o melhor de todos os deuses, porque existem milhares de deuses, né? Fique sabendo que os deuses lá de outros países, assim como o da Índia, vocês vão tudo pro inferno também, porque o Deus dele não tá seguindo o Deus dele, então vocês mal sabem o que existe, que o inferno, né? Inferno é a sepultura, então vocês ficam achando que vai ter uma eternidade de inferno. Para os judeus, inferno é sepultura, né? Só para vocês que é lago de chofre e tudo mais. Então, não sou eu que digo que digo, né, que ele não exista. E sim, por si só, a Bíblia, ela prova que ele não existe, né? A Bíblia, mas você só fala merda. Algumas pessoas falam, você só fala merda.
falo merda porque é a sua Bíblia que tá falando merda. Não tem o que falar. Se estivesse falando coisas boas ou, enfim, coisas que fazem esse sentido, eu ia falar, mas é só a Bíblia que fala merda. Não tenho como falar bem dela, sendo que ela só fala merda. Então eu falo o que tá na sua Bíblia. Então, então desse jeito, né, alguns cristãos acham que a gente deve acreditar na religião deles só porque não vemos, porque vocês são burros, né? Vocês ficam aí dentro de dentro de uma igreja falando com a divindade que nem olha pra você, nem fala com você, né? Você nem sabe, nem vê como é que ele é, enfim, não sabe. E saiba também que esse seu Jesus foi criado para Israel e para Israel, tá bom? Ele foi criado para Israel e de Israel. Ele não é de vocês, tá? Até porque os próprios judeus lá eles não acreditam nessa sua divindade. Nem acreditam, nem muito menos seguem. Porque eles sabem que é tudo uma falácia, tudo uma criação para poder ter relações de dinheiro e também que eles criaram ali, os judeus, os hebreus, né? Teve que criar sua divindade porque as outras divindades, ele tinha inveja das outras divindades, né? Porque ele via que os outros deuses são reais mesmo. E para poder conter a guerra judaica, né? Que você fala que tanto que esse seu Deus é tão bonzinho, né? Que você não conhece a sua Bíblia, você só apenas lê ali o que o seu pastor, o seu líder religioso pede. Sendo que em Isaías ele pede para matar crianças, matar mulheres, estuprar e tudo mais. Então você não conhece a sua Bíblia, né? E acho que ele é só um bonzinho de guerra, Deus de guerra. Ele foi só apenas criação para conter as guerras judaicas. Então é isso, minha gente. Outra coisa também que eu quero falar aqui, vamos falar aqui sobre alguns falácias aí do cristão, né? Não sou eu que quero que seu Deus não exista, ou não acreditar que ele não existe, porque ele não prova que ele exista. E quem tem que provar que ele existe são vocês, porque vocês que têm que provar, não sou eu que tenho que provar. Entendeu? Vocês têm que provar se ele existe, porque ele só aparece para as pessoas que vivem debaixo do sistema de vocês. Agora, para todas as pessoas, ele não se faz presente. Então, você vê que é uma falácia, né? Uma criação ali para poder conter as guerras judaicas, né? Então, era muita guerra, tá? E esses dois Jesus aí, vocês já estão começando errado. Só em vocês pegar. Eu sei que foram os colonizadores que trouxeram para cá pro Brasil, mas vocês estão apenas adorando um Deus que é lá de Israel. Somente isso. Não é um Deus daqui do Brasil, não é um Deus lá da Índia, enfim. Existem vários deuses, né? Então, vocês acham que quem não acredita em Deus, quem não está na sua religião vai pro inferno? Quem tá com blasfêmia contra esse Espírito Santo vai pro inferno, né? Mal sabe que até mesmo a blasfêmia também teve que ser criada, né? Porque para dizer que o Pai estava nele, Deus estava no Pai. Agora eu queria saber muito bem isso aqui, porque tem páginas, capítulos, versículos, livros que não foram para a Bíblia, que foram criadas também ali pela Roma, pela Igreja Católica, que traz um indício, sim, que tem provas que ele sempre, se você que acredita nesse seu Deus, se ele fosse um homem sexual, você não ia aceitar eles, né? Porque ele fala que é santo e tudo mais, mas se ele fosse um homem sexual, vocês não iam aceitar ele. Mas essas provas que tem nos livros, nas páginas que tem, mostra que esse seu Deus, sim, ele era homossexual, sim. Até porque tem relatos, tem fotos, tem versículos, passagens que não foram para a Bíblia, claro, óbvio, porque assim não ia dar certo, né, a religião que hoje tá. Ele colocando a cabecinha lá no ombro dos outros homens. Tem até mesmo beijo, houve até beijo de Pedro e Jesus, né, enfim, se beijavam. Então, tudo trazia indícios que ele era homossexual, sim, tá bom? Aí vocês, não sei qual é o problema de vocês com o homem sexual, o homem que é gay, né, não sei qual é o problema de vocês, mas o seu Deus era gay. Vocês vão aceitar ele do jeito que eles são? Não vai aceitar. Afinal de contas, vocês não sabem nem de onde que ele veio, né? Vocês só apenas acreditam. Então, não sou eu que quero dizer que seu Deus não exista. E sim, a Bíblia, ela prova que ele não existe. Porque divindades não aparecem para pessoas. Né? Só vocês que veem essa divindade, só vocês que acreditam nessa divindade, só vocês têm prova de acreditar nessa divindade. Que eu não vejo divindade nenhuma. Até porque vocês não cumprem com a própria Bíblia, né? Vocês não
Deus, esse seu Jesusinho aí fala que não é para juntar os tesouros aqui na terra e vocês continuam ajuntando, né? Principalmente esses líderes religiosos aí que fica pegando, só pedindo bens materiais, dinheiro, bens, né? E ele só fala que você não pode se raizar ali, porque não pode se apegar porque é a raiz do mal e porque... Eu não entendo, né? Porque se o arrebatamento vai acontecer, se Jesus vai voltar, e por que eles ficam se apegando aos bens materiais? Como bens, dinheiro, materiais, por quê? Não entendo, né? Porque eles pedem tanto bens materiais, dinheiro no sistema religioso, se Jesus está voltando, e porque eles ficam se apegando. E dá para os pobres, ajuda as pessoas. Porque lá na África é onde mais tem crianças, famílias precisando de alimentos, né? Precisando de apoio. E ninguém, nem seu líder religioso vai lá ajudar, que ele tem tanto poder ali, né? Então, para você ver que o dono do ouro e da prata não é nem o seu Deus, e sim os seus líderes religiosos, né? Porque eles ficam se apegando sim, só que não quer que você, né? Você aí, burro, que fica aí, não quer se apegar e só quer fazer o bem para poder... Vou fazer o bem porque estou fazendo o bem, eu vou dar porque Deus, eu estou emprestando a Deus e Deus vai me dar em dobro. Vocês não ficam fazendo isso só por conta de... porque Deus está vendo, não. Faça porque você tem que fazer para mostrar para ninguém. Vocês gostam de fazer o bem só para poder ver que Deus está... Mostrar para Deus, esse seu Deusinho aí, que tá fazendo as coisinhas boas, né? Para poder aí fazer as coisinhas boas, fazer o bem, né? Porque Deus vai me dar em dobro. Pare de ficar fazendo essas coisas que seu Deus não dá nada, viu? Agora vamos saber aqui quais são essas farsas, né? Essas falácias aí do cristão. Sabendo sim que esse seu Deus, ele não é só apenas o Deus de Abraão, como existe três, o Islã, o seu Deus, né, dos judeus, e existe outra divindade também que é de Abraão. Então vocês não é só para você ver que o seu Deus não é melhor do que os outros, porque o seu Deus também ele tem descendência de Abraão, né? Se quer que vocês acreditem que Jesus vai nem existir, nem existiu. Só existe nas páginas da Bíblia, né? Então, para você ver que essa sua religião, esse seu Deus, ele não só apenas é adorado só apenas por vocês. E vocês que ficam falando, mas a minha religião, meu Deus, ele não é de religião. E vocês sim seguem a religião, sim, porque a sua religião, ela foi criada ali pelo Constantino, cristianismo, e esse seu Deus foi criado pela Igreja Católica. Somente isso, tá bom? Então não vem dizer que a sua fé não é religião, é sim religião. E elas trabalham junto. E outra coisa, você aprova que o seu Deus é perfeito, ele faz só as coisas perfeitas. Se ele falou que, se nas páginas da sua Bíblia e ele, nos filmezinhos que você assiste, mostra que ele fala que criou o ser humano à imagem e semelhança dele, e mandou o dilúvio ali para matar, né? Pessoas inocentes, crianças, né? E animais. Você acha, se a gente somos realmente uma imagem dele, né? Que ele fez o ser humano como imagem e semelhança dele. Então não vem dizer que eles são perfeitos, porque as coisas dele que ele sempre fez, que estão descritas na Bíblia, e sim, nós seres humanos não somos perfeitos também, então ele também não é perfeito também não. Viu? Vocês ficam falando, meu Deus é perfeito. É perfeito? É tão perfeito, né? Que ele cria ali Adão e Eva para pecar contra ele, né? Sabendo que ele é onisciente, ele sabe do futuro, ele sabe do presente, ele sabia o que ia dar no final. E por que ele foi criar Adão e Eva para pecar contra ele? Porque ele foi criar ali, né, Lúcifer, para poder se rebeliar ali contra ele, sabendo que ele é um Deus perfeito, faz as coisas perfeitas. Então, não venha dizer que ele é perfeito, porque ele não é perfeito de maneira alguma, viu? Até o mesmo ser humano tem vários... ele só é perfeito na cabeça de vocês, porque as coisas que eles pedem, né? Vai lá, pede para matar. Lá no Isaías, no Velho Testamento, manda para matar as pessoas, crianças inocentes, manda estuprar jovens virgens, né? Então, e também foi a favor ali da escravidão, né? Engraçado. Colonizadores vieram e essa sua religião aí, cristã, ficou a favor, né? Da escravidão dos índios, dos escravos, das mulheres, né? Colocando aí esse cristianismo de goela abaixo para as pessoas aceitar, né? Se não aceitasse, ia serem mortas, né? Ia ser queimadas, né? A podridão que trouxe para o Brasil e para o ser humano. Muitas pessoas cientistas, pessoas estudadas,
tantos milhares de cientistas, pessoas que estudaram, que foram mortas por conta dessa religião, porque não aceitou esse Jesusinho criado por eles, né? Mas vamos ver aqui, se Deus não existe, é uma bússola moral. Esse argumento é narrado em diversos níveis. Em primeiro lugar, essencialmente, explica que apenas os ateus cometem crimes. O que é óbvio que disparate. Segundo lugar, ele insinua que o início motivo pelo qual pessoas mentalmente sãs não saiam por aí estuprando crianças e matando velhinhos e medo de ir para o inferno. Que Deus é esse? Se ele fala que você quer saber se a gente que é a ação da terra, a gente não tem. Eu tenho assim, eu acredito em algo, sim. Mas eu não acredito nesse seu Deus aí da Bíblia. Eu não acredito nesse seu Deus da Bíblia. E nem nesse seu Deus cristão. Mas eles falam que a gente que não acreditamos na religião deles, eles acham que a gente cometa crime. Mas sabendo mal ele, que a religião dele e esse Deus que eles acreditam que é tão bonzinho dentro da igreja, só que ele é só bonzinho dentro da igreja, né? Porque quando você vai ver ler realmente a Bíblia por inteiro e ver o que ele pedia para fazer com as crianças, né? Mandar estuprar crianças, matar velhinhos, né? Até mesmo colocando medo, né? Só porque não podia aceitar a religião deles, matavam. Que Deus é esse? Tirava a favor disso tudo, né? É engraçado que é só no Brasil que aceita ele, a maioria aceita ele, né? Porque a metade lá dos países não aceita ele, não sabe nem que ele existe. Pra ele não existe mesmo. Não ouve nunca falar. E pra vocês acham que eles vão tudo pro inferno, né? Vocês acham que pra vocês eles vão tudo pro inferno, né? Sabendo que o inferno nem existe. Por si só é a sepultura. Mas aí vamos continuando. É incrível a quem realmente acredite nisso. À luz desse raciocínio, é possível concluir que os ateus têm um senso moral mais disciplinado que os cristãos. Afinal, nós não matamos e estupramos porque temos discernimento e que isto é errado. E não porque a gente não faz isso, a gente tem discernimento não porque a gente acha que é errado ou que isso é errado. E sim, não porque iremos para o inferno. Então, se a única coisa te impedindo de tocar o terror é o medo do papai do céu, ao invés de um senso nato de moralidade de 100% dos seres humanos tem, sem necessidade de crença específica na sua divindade predileta. Você não é nada melhor que os piores fascinadores que já andaram nesse planeta. Então você não é melhor nem pior. Na Bíblia, você verá os heróis bíblicos comendo as próprias filhas e tendo ardentes de centenas de mulheres, comendo as mulheres do amigo e matando o corno. Escravidão, genocídio e por isso aí vai. Estranhamente, eles usam esse livro como base para julgar moralmente, né? Eles não usam esses versículos que estão na Bíblia, desse seu Deus aí pedindo para matar as crianças, estuprar, né? Enfim, os pais comendo as próprias filhas. Esses líderes religiosos, eles não pegam esses versículos para poder pregar na igreja. Eles só querem pregar ali a prosperidade, bens materiais, que você vai prosperar, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ganhar isso e aquilo. Mas vamos ver aqui. O termo falácia não é justo com o cristianismo. Se você quer dizer que a doutrina é um mito cristão, possui falhas e não sustenta historicamente, e sim, elas existem, mas não ocorram com intenção de fraudar, né? Isso aqui deve ser um cristãozinho defendendo. Peraí, vou voltar. Voltando aqui. Há muitos tipos de falácias e todos são usados, abusados em textos de Quora. Mas as falácias mais comuns que eu tenho encontrado aqui são as seguintes. Apelo à autoridade. Vários doutores em leis acham que Lula é culpado. Então, ele deve ser culpado. A falácia consiste em tomar uma opinião de uma autoridade como prova. Opinião de uma pessoa é mais qualificada que ela seja por si ou não justifique a prova.
Por que o cristianismo é baseado em crenças absurdas? Esta não é uma pergunta, mas já parte de uma afirmação de que o cristianismo é a parte das crenças absurdas. Quem faz esse tipo de questão não sabe que é uma religião, não é apenas um sistema de crenças, mas sim um sistema moral e um sistema de esperança. No fundo, a questão indica um preconceito. Uma religião parte de uma crença constrói uma estrutura racional, porque sobre este sistema de crença, a moralidade e o resultado detesta racionalização. E outra coisa, o que mais os outros cristãos gostam de fazer é julgar nós aqui fora, né? Então, em Mateus 7:1, o início fala que não julgueis, né? Porque esse Deusinho, ao invés de julgar, nem ele mesmo julga, né? Porque a própria líder religioso julga, né? Eles querem mandar aí no ser humano o que tem que fazer de mal ou de ruim, né? É o único versículo bíblico que, mesmo os críticos estão convencidos de que divinamente inspirado, ou então aparece ser assim baseado em quais confiantemente eles utilizam contra os cristãos, né? Contudo, enfim, isso aqui é para um ateu, tá? Se você é um ateu, se você está lendo este sítio, boas chances de que você seja, sem dúvida, em algum momento da sua vida você já foi importunado por algum cristão inconformado com a ideia que você não crê em Deus. Nossos colegas religiosos que encaram a existência de um ser superior com uma absoluta certeza se sentem até confusos quando dizem que não temos motivos para crer em uma divindade suprema. Alguns deles seguem orientações bíblicas de não perder tempo te evangelizando. Sim, a mesma a Bíblia que admoesta os seus seguidores divulgar suas boas novas. Também alerta sobre a futilidade de dar pérolas aos porcos. Você sabe que pérolas aos porcos, né? Os pecadores, vai entender. Aprendem a conviver com você sem tentar constantemente te converter. Os cristãos sempre querem converter um ateu, né? Esses são os gente boa. Mas tem uns crentes chatos, permitem-se com um momento de imparcialidade. Tem um ateu chato também. Se enchem nossa paciência exigindo que justificamos os motivos para não acreditar em Deus e defendendo a sua crença, vomitando suas missas que já foram desconstruídas séculos atrás. Por isso, escrevo esse texto, né? Essas são as falácias mais comumente utilizadas por cristãos, e que está uma forma de responder e deixar seus amigos pós-celista engasgado e dizendo mas é bom, é bem assim. Tem que ver que cristianismo não é religião. O crente, ele sempre fica falando, não, eu acredito no meu Deus sim, mas meu Deus, ele não é uma religião. Eu não sigo a religião, eu não sigo meu pastor, eu sigo a Deus. Mas eu ouvia muito essa quando era cristão. Para quem não sabe, por uns 5 anos meu pai foi pastor de uma igreja evangélica em Fortaleza. Evangélicos têm uma estranha mania de alegar que sua crença não é uma religião. Aliás, os católicos também fazem isso, mas são os protestantes que tornaram esse disparate para seu credo. Não é religião. Eu creio em Jesus e sigo ele com todo o meu coração, né? Isso é um cristão falando. Eu sigo Jesus porque ele com todo o meu coração, mas não é uma religião, é uma escolha. Não tenho religião, creio em Jesus e sigo ele com todo o meu coração. E não é uma religião, é uma escolha. 3 pessoas falaram isso. Mas à primeira vista parece estranha essa negação dos status religiosos do cristianismo. Religião define-se como me ajudar. Um conjunto de crenças sobre causas, natureza, finalidade de vida do universo. Especialmente uma considerada uma criação de gente sobrenatural. Não é preciso ter um PhD em linguística para compreender claramente que o termo religião se aplica adequadamente em crença de um ser sobrenatural. Então, o evangélico, o cristão, ele fala que
a sua fé em Deus, né? Não é religião, mas sim a palavra religião, o significado dela é você acreditar num ser sobrenatural que criou o mundo e enviou seu filho para salvar o pecado. Entretanto, cristãos rejeitam essa definição. Sabe por quê? Jesus passou uma boa parte do seu tempo trollando os fariseus, que eram manda-chuvas religiosos da época. E eles interpretar, ampliar a lei de Moisés. Os caras manjavam tudo sobre a doutrina, mas esqueceram o papel principal dela era ligar o homem a Deus. Então os fariseus temiam que o seu monopólio seria ameaçado pela figura carismática de Nazareno e pregava mais o amor ao próximo do que o conhecimento acadêmico sobre os profetas. E por isso viviam tentando enquadrar a cara em ofensas e lei judaica da época. E Jesus sempre dava uma resposta trolofácil: saia da situação e incolume. O capítulo 12, 15 e 22 do livro de Mateus retratam isso claramente. E o que acontece é que nova onda de interpretação evangélica prega que os fariseus simbolizam o apego aos símbolos rituais religiosos, e não uma substância de imagem, tentando se distanciar da figura dos algozes de Jesus, e cristãos alegam que sua prática não é uma religião. Me desculpe, mas é. Se você crê em um ser invisível com superpoderes que criou o mundo, que fala com você telepaticamente, você tem uma religião e essa é a definição de religião. Agora vamos falar sobre a religião e o ateísmo. Ateísmo é uma religião? Essa aí é outro lado do aspecto falacioso. Ao mesmo tempo que recusam serem categorizados como religiosos cristãos, frequentemente acusam ateus de serem os verdadeiros religiosos. Nem sempre de tantos caracteres para explicar o disparente ateísmo. Não é uma religião, porque esta base se baseia numa crença. E o que acontece no caso de um ateu é justificamente o oposto disso, é falta de crença. Então, o ateu ele não acredita em nenhuma religião, nem acredita em nenhuma força de uma divindade sobrenatural. Então, E nós não cremos que Deus não existe. Nós não cremos que Ele existe. Notou a denúncia de diferença e semelhança semântica? É muito diferente eu falar que Deus não existe. É que nós não cremos que Ele exista. É muito diferente se Deus existe, eu falar que Deus existe, ou falar que nós não acreditamos que Ele existe. Então, e não é que nós nos recusamos a acreditar em Deus. Não é um esforço consciente e ativo. É que assim como o Papai Noel ou o Coelhinho da Páscoa vemos e a figura divina como uma evidência de fabricação humana, não há motivos que nos levam a crer, muito menos pelo contrário. Aliás, terceiro, se eu creio em Deus, estou errado, não perdi nada. Se você não crê em Deus e está errado, tu se fudeu. Porque, eu não acredito em Deus, não acredito na existência dele. Mas você que acredita e está errado, aí você vai se lascar. Porque você passou toda a sua vida acreditando na divindade que não existe realmente. Porque vocês têm preguiça, né, de ir atrás lá, raizadamente, saber como o seu cristianismo foi criado, né? Então, eu ouvi muito essa falácia na época em que era dono da onde está Deus, a primeira comunidade ateísta, né? À primeira vista parece até fazer sentido, um simples caso. É uma farsa de dicotomia, pois ela considera apenas duas opções. Você crê em um Deus cristão ou nada. Afinal, de premissa continua verdadeira se for substituir Deus por um Apolo, por exemplo. Então, você que acredita em Deus, você pode estar substituindo essa palavra Deus com outra divindade, né? Porque você está adorando o Deus Sol, né? Dos plágios.
tá adorando Mitra, porque também ele foi muito adorado, é um deus pagão, e tem a mesma historinha do seu Deus Jesus. Então, não faz diferença nenhuma. Então, minha gente, vou ficando por aqui porque esse vídeo vai ficar muito longo, né? Evolução é apenas uma teorial. Você certamente já ouviu esta, né? Adiante do consenso de comunidade científica a respeito da evolução das espécies. Cristão desesperado lança, mas a evolução não é um fato, é uma teoria. Né? E tem vários outros aqui, né, que eu poderia continuar, mas eu posso fazer a parte 2 depois, se vocês quiserem me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui.